Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. São mais de 20 anos de sucesso, levando até você muita reflexão, informação e conhecimento bíblico. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui não é oferecer simplesmente uma resposta pronta, mas é instigar você a estudar. Que você, na sua casa, busque o conhecimento, vá atrás, leia, pesquise, olhe outras fontes. Esse é o nosso objetivo. Eu confesso que, pelas interações que recebo lá no meu Instagram, confesso que percebo que o Vejam Só tem alcançado esse objetivo. Muita gente manda mensagem, retorno, feedback, dizendo que começou a estudar, que se interessou, que foi atrás, que pesquisou, que cresceu no conhecimento, e a gente fica aqui muito feliz, tá bom? Se você quiser e tiver interesse, vai lá, ó, @Zeca_Pereira. Chega lá, é mais uma plataforma para a gente poder interagir. Fica aqui todo o meu carinho a todo mundo que passa por lá, elogiando o programa, fazendo observações, algumas críticas também. O espaço é democrático. Vamos lá que nós vamos conversar, tá bom? Vamos aproveitar, já vou apresentar os meus convidados para a gente ganhar tempo no nosso debate de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Vitor Couto, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro. Graça e paz, pastor Vitor. Ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, pastor Zeca, graça e paz, Cleiton. Estou muito feliz em poder estar aqui no Vejam Só. É a concretização de um sonho estar aqui nesse ambiente, na qual eu assisti durante muito tempo, assisto, sou um ouvinte da programação e, graças a Deus, estamos aqui para contribuir com a temática de hoje, que é Se Deus Ama Todas as Pessoas. Eu já quero aqui deixar os meus agradecimentos à minha esposa, Tamires, o meu filho Johnny e à minha mãe Vilma, que está nos assistindo, pessoas que sempre nos apoiam aí na caminhada cristã. Amém. Obrigado, pastor, pelas palavras, pelo carinho. Eu comentei do meu Instagram antes, anteriormente, e lá muita gente manda mensagem falando: quero participar, posso participar, tenho interesse de participar. Em alguns casos a gente até consegue organizar isso, mas eu estou pensando junto com a produção, nós vamos montar um quadro aqui no Vejam Só para trazer os internautas para debater com os teólogos que vêm aqui. Mas tem que estar predestinado, né? Ih, rapaz, aí provocou, hein? Vai ter que estar, né? De algum jeito vai ter que estar, né? Presciência e soberania. Não vai ter jeito. Boa, mas foi bem. Amém. Boa mesmo. Pastor, bom, para a gente começar, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste, por favor? Perfeito. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério em Santo Amaro, pastoreada pelo pastor presidente ali, pastor Marcos Galdino Júnior, na qual já manda a paz do Senhor, um abraço, meu pastor presidente. E vamos aqui debater sobre esse tema, que estamos muito felizes. Boa, foi muito bom também a gente contar com o apoio dos irmãos lá da igreja, do ministério também. A gente tem algumas igrejas parceiras aqui que sempre nos ajudam. Então fica aqui também o nosso abraço ao pessoal do ministério lá de Santo Amaro. Obrigado. Amém. Obrigado. Pelo carinho. Antes de apresentar o próximo convidado, o irmão trouxe aqui um livro. Vamos falar rapidinho o que o nosso telespectador vai encontrar nessa obra? Essa obra, A Expiação de Cristo e a Justificação dos Homens, ela foi lançada tem 4 anos e ela procura responder à pergunta: por que Jesus teve que morrer? A resposta, por mais que ela é óbvia, ela é mais profunda do que muitas pessoas imaginam. Pelos nossos pecados, é evidente. Porém, a Bíblia diz que até os céus foram reconciliados por intermédio da morte de Jesus. E aí também a gente procura explicar o que significa o termo expiação, propiciação, as teorias, na história da igreja sobre a expiação. Tem gente que vai dizer, por exemplo, que Jesus pagou o preço da dívida que era contra nós para Satanás, o que é uma heresia. Então a gente procura desenvolver, à luz das Escrituras, respondendo também às pessoas que viveram antes de Jesus. Como que elas foram salvas, uma vez que Jesus ainda não tinha vindo. Então, eu não vou responder aqui sobre essas perguntas, mas se você comprar o livro, você pode digitar aí na internet, você vai encontrar em alguns sites, e a partir do mês de junho, permitindo Deus, estarei lançando minha segunda obra, que é o Manual Facilitador de Escatologia Bíblica, que também creio que vai contribuir muito para o aprendizado de cada um de nós. Obrigado, pastor, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Vejam Só. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito importante para quem nos assiste, para aprender também um pouquinho mais sobre teologia. Bom, e junto com o pastor Vitor, nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o
professor Clinton Ramachotti, ele que é da Igreja Batista em Moraes Prado. Professor Clinton, graça e paz, ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, boa noite. Mais uma vez eu agradeço ao programa Vejam Só pelo convite. Agradeço por estar aqui novamente. Eu gosto muito de estar aqui, me sinto bem, me sinto em casa. E desde a primeira vez que eu vim aqui, eu gostei muito do formato e principalmente dos temas que são trazidos aqui. Esse tema, mais uma vez, é um tema que eu amo. Soteriologia é um tema que eu amo, então eu penso que vai ser muito bom, penso que vai ser muito proveitoso. Espero contribuir com um pouquinho do que eu sei nesse debate de hoje. Obrigado mais uma vez. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui nessa oportunidade como papai novo, né? Exato, sim. Da última vez que eu estive aqui, minha esposa ainda estava grávida, né? Hoje, minha bebê vai fazer 3 meses, então estamos bem, graças a Deus. É uma menininha? Uma menininha. Que bênção. Geórgia. Um beijo para ela, inclusive. Boa. Que Deus abençoe, meu irmão, nesse trabalho e ministério de ser pai de menina. Que Deus te conduza e guie. Vamos passar as informações da igreja? Claro. Por favor, professor. Nós estamos localizados ali na Zona Sul, região do Grajaú, extremo da Zona Sul, bem longe, mas aqui em São Paulo tudo é longe, não é nada perto. Mas nós estamos localizados ali no extremo da Zona Sul, no bairro Moraes Prado. Tem sido muito bom trabalhar com os irmãos ali, tem sido uma bênção, a igreja tem crescido e é uma igreja que está de portas abertas para qualquer pessoa que deseja ali ouvir a palavra de Deus, aprender mais sobre o Senhor, crescer espiritualmente, nós estamos abertos ali para isso. Sim, obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa, sempre muito bom receber e aprender contigo. E aqui em São Paulo, a distância ela não é medida pela distância mesmo, né? Ela é medida pelo trânsito que você tem para chegar até lá, né? Outro dia eu fui dar aula lá em Guarulhos, aí nos últimos 2 quilômetros para chegar na faculdade, 15 minutos. Meu Deus, nunca vi um negócio desse. 2 quilômetros, 15 minutos. É perto? Não sei, não sei dizer, mas demora. É perto, mas demora. Bom, vamos lá colocar na tela aí o tema que nós vamos debater hoje. Bom, um tema clássico aqui no Vejam Só. E a pergunta é: Deus ama a todos? Normalmente colocamos frente a frente o pensamento calvinista e o pensamento arminiano. Hoje, entretanto, contudo, porém, nós temos uma particularidade. E vocês vão descobrir na resposta dos nossos convidados, tá bom? Primeiro, o pastor Vitor vai responder a nossa pergunta, ainda de maneira introdutória, mas já indicando o caminho que vai seguir. Depois o professor Clinton também vai ter oportunidade. Perfeito. E aí, pastor, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Eu respondo que Deus ama todas as pessoas. O ímpio, todas as pessoas, sem exceção. João 3,16, que eu acredito que a gente vai desenvolver aqui, é um texto que mostra para a gente que Deus amou o mundo, e o mundo ali, como alguns tentam, contrariando o que alguns tentam fazer, é o mundo indistintamente, todas as pessoas, né? E agora, o que a gente vai desenvolver, além disso, é algo que eu vou resgatar lá em Agostinho de Hipona, a hierarquia do amor. Então, eu acredito que Deus ama todos, mas não ama todos de maneira igual. A saber, Deus ama mais o seu Filho Jesus do que ama qualquer outra pessoa, né? Então, se a gente observar, Deus ele ama mais os seres humanos do que os anjos. Como assim? Jesus não morreu por anjo, Jesus morreu pelos seres humanos, que é a noiva do Cordeiro, né? Então, entendo que Deus ama Jesus mais do que qualquer outra coisa. Deus ama todos os seres humanos, mas entre todos os seres humanos, entendo que a noiva do Cordeiro tem uma primazia dentro deste amor. Então, eu vou desenvolver esse pensamento com base em 2 questões. O ser de Deus, a teontologia, mostrar que Deus é amor, Deus não possui amor, ele é amor. Não existe amor fora de Deus. Então, se Deus é amor, ele não pode, né, não amar a sua criatura. Além disso, desenvolver a obra expiatória de Cristo, que Cristo morreu por todas as pessoas. Então, eu vou partir desse pressuposto. Deus ama a todos, mas esse amor tem uma hierarquia, vamos dizer. Exatamente. Boa. Vamos lá. E aí, professor Clinton, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Eu respondo que Deus, ele ama a sua criação. Eu penso que é importante essa distinção nesse ponto. Deus criou a natureza, criou os animais, criou os homens. Então, de maneira criacional, Deus ama a sua criação. Mas quando nós falamos sobre um amor que ele está atrelado à salvação,
nós pensamos em um amor que ele é específico e ele é limitado, certo? E aí eu trago 2 textos, né, que vão embasar o meu pensamento. Salmos, capítulo de número 7, versículo 11, diz assim: Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, Deus ele é um Deus que está irado contra o pecador. O pecador não arrependido é alvo da ira de Deus. Por que ele é alvo da ira de Deus? João 3,36, que inclusive é o texto que nós vamos trabalhar, João 3, o último versículo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então eu vou defender aqui nessa noite que Deus ele ama aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles estão debaixo da ira de Deus, simplesmente porque não creem em Jesus. Então, no caso do Clinton, ainda que ele faça essa distinção de um amor por toda a criação, vamos dizer assim, o amor é válido ou eficaz ou efetivo, efetivo aos que estão em Cristo. Sim, porque Deus, como já até foi dito, Deus ama a Cristo. E aqueles que estão em Cristo são amados por Deus por causa de Cristo. Sim. Boa. Vamos lá, então, antes de continuar aqui, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Quero ouvir não, né? Na verdade, quero ler a sua opinião, né? Vou responder na nossa enquete. @programa Vejam Só. Vai lá no nosso perfil do Instagram e lá você vai ter acesso a toda a comunicação com o programa, tá? Além das enquetes, você vai saber os temas que vão ser abordados, os convidados que nós vamos receber. De vez em quando a gente coloca algum quiz lá também para interagir com você. Tem muita atividade por lá, tá bom? Então, siga o nosso perfil, faça parte dessa comunidade lá no Instagram. Rapaz, você segue tanto perfil aí, tanto. Segue o Vejam Só também. Vai lá, segue lá, dá essa moral pra gente, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete. Reproduzimos a pergunta do programa: Deus ama a todos. Vamos ver as opções? Primeira delas: sim, Deus ama incondicionalmente a todos. O amor de Deus é para com todos. Segunda opção: não. Ele ama apenas os eleitos ou aqueles que estão em Cristo. E a terceira opção: eu não sei, estou em dúvida, eu preciso pensar melhor, tem que ver direito, vou ouvir os convidados primeiro e aí depois você vai lá e responde também, tá bom? Então, fique à vontade aí nas opções para você poder interagir e votar também, tá certo? Bom, pastor Vitor, vou voltar a palavra ao irmão, que já sabe a linha que o Clinton vai seguir, já vai poder fazer as suas observações e, obviamente, progredir na explanação do seu pensamento. A partir de agora, meus irmãos, e para você que nos assiste, nós vamos marcar um tempinho de 3 minutos, tá? Para que todo mundo fale de maneira igualitária, tá bom? O cronômetro não aparece, mas eu vou avisar quando o tempo esgotar, tá bom? Por favor, pastor Vitor. Perfeito. O pastor Clinton falou aqui pra gente que existem pessoas que são alvos da ira de Deus. Isso é evidente. Todavia, nós vamos ver à luz da Bíblia que alguém pode ser, ao mesmo tempo, alvo do amor e alvo da ira. Então, a gente não precisa separar, ou Deus ama ou Deus está irado. Uhum. Deus pode estar irado com alguém que ele ama. E Israel é o maior exemplo disso, né? Deus ama Israel, a Bíblia deixa isso muito claro em vários momentos. Todavia, Israel foi alvo da ira de Deus. Então, por exemplo, João 3,16, também gostaria que o pastor Clinton respondesse para a gente se a obra expiatória de Cristo foi só para os eleitos ou se ela foi para todo mundo. Porque o texto diz para a gente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ama o mundo, todas as pessoas do mundo. E como prova do seu amor, ele deu aquilo que é mais precioso, que é o seu Filho Jesus Cristo. Todavia, o verso 36 citado diz, aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, Deus ama esta pessoa, mesmo ela não amando o seu Filho Jesus, só que essa pessoa está sendo alvo da ira. Ora, imagine nós, né? Nós que somos salvos, somos eleitos pelo Senhor.
Nós, em algum momento, antes de poder nos convertermos, éramos alvos da ira de Deus, mas também alvo do amor de Deus. Então, não é loucura defender essa duplicidade de sentimento em Deus. Para provar isso, nós temos aqui elementos bíblicos que diz aqui, ó, que Jesus amava todas as pessoas. Marcos 10, 21. E Jesus, fitando os olhos, o amou e disse: só uma coisa te falta, falando sobre o jovem rico. O jovem rico foi salvo? O texto não fala. Até onde fala? Evidentemente não. Então, mesmo ele sendo alvo da ira, Jesus amou o jovem rico. O maior exemplo, Jesus deixa o exemplo para nós seguirmos. Lucas 6,35. Amais, porém, os vossos inimigos. Ora, se eu tenho a obrigação de amar o meu inimigo e Jesus não ama o seu inimigo, então, automaticamente, eu estaria sendo melhor do que Deus. E Deus é amor. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, Romanos 5,5. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. Então, eu só posso amar o meu inimigo porque o Espírito Santo de Deus está em mim, fazendo com que eu ame o meu inimigo. Além disso, nós temos aqui, por outro lado, textos bíblicos que mostram Deus irado com alguém. O Senhor, Salmo 11,5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Efésios 2,3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, nós éramos filhos da ira. Mas mesmo estando debaixo da ira, ele nos amou e nos resgatou dessa ira divina. Então, João 3,16 e 36 são dois textos chaves para compreendermos essa dinâmica entre amor e ira. Então, a questão é, Deus ama a todos indistintamente. Porém, aqueles que não se convertem, que não aceitam o sacrifício expiatório de Cristo por todos, inclusive, a gente até pode discorrer aqui depois, que a tulipe, a ideia da expiação limitada, não está em Calvino. E eu trouxe provas para dizer que Calvino não defendia a expiação limitada. Pastor, o irmão deixou uma pergunta no começo. Você captou essa pergunta? Sim. Tá. É porque eu confesso que depois, prestando atenção, me perdi. Sim, sim. Antes de devolver a palavra ao Clinton, só para resumir, assim, e se eu entendi direito. Então, é possível a gente afirmar que a ira é uma expressão do amor de Deus? É uma expressão do amor de Deus nele mesmo. Como assim? Deus, ele é justo e ele ama a justiça. Sim. Então, o amor e a ira não estão à parte de Deus, faz parte da sua própria essência. Então, a ira, quando Deus se ira contra o pecador, ele se ira porque ele ama a justiça. E quando o pecador não aceita a justiça, ele se ira contra o pecador. Inclusive nós, salvos, quando pecamos, né, a ira do Senhor só não é derramada em nós, porque já foi derramada em seu Filho Jesus. Boa. Vamos lá. Só queria começar, ele falou sobre Calvino, nem precisa se preocupar, porque o Zeca sabe, eu não advogo por Calvino, eu gosto muito, é um teólogo que eu admiro, mas eu não faço defesa a ele. Quando eu venho para os debates, eu não trago nada além de texto bíblico, justamente porque senão a gente vai ficar defendendo Calvino, atacando, e para a gente não gastar um tempo nisso, eu acho que é bom a gente gastar tempo com o texto bíblico, porque eu sei dos erros de Calvino. Calvino era pedobatista, eu sou credobatista, então eu discordo de Calvino. Calvino errou feio no pedobatismo, e assim vai, tudo bem. Não, respeitosamente falando, eu amo os meus irmãos presbiterianos e pedobatistas, tá? Não, mas eu só gosto de sempre deixar claro isso, porque senão fica parecendo que porque eu sou calvinista, eu advogo a causa de Calvino. Eu defendo Calvino. Não sou advogado de Calvino. É a melhor coisa, coisa. Agora, vocês que estão nos acompanhando, vocês estão vendo, né, que os dois estão me provocando aqui, né? Eu não estou no debate, mas eles estão me cutucando. Da eleição, do batismo infantil, eles vão me provocando. Foi só brincadeira. Eu sei, pastor. E aí, assim, agora sobre um outro ponto. Ele falou do jovem rico. O pessoal tem o costume de jogar o jovem rico no inferno. Se a gente não sabe, então a gente não pode também jogar no inferno. A gente não sabe. Se não sabe nem para sim, nem para não, né? Eu estava conversando essa semana com o reverendo Tiago Naruzzi, e ele falou para mim, assim, olha, o pessoal tem o costume de jogar o jovem rico no inferno, porque fala que Jesus o amou
mas a gente não tem o desfecho da salvação dele, né? Então não vamos jogar ele no inferno, não. A gente não sabe, a gente deixa no mistério, né? Vamos deixar no mistério. Vamos ser formado no mistério. Essa é nova, hein? Agora voltando ao texto de João 3, eu penso que, sim, o versículo 36 e 16, eu amo João 3,16, eu prego João 3,16, mas eu continuo no 17, onde diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a morte de Jesus na cruz, o amor de Deus derramado, ele tem um alvo. E o próprio João 3,16 vai dizer, a gente tem que continuar até o final. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele tem como alvo justamente a salvação, a crença, a fé daqueles que serão salvos. E o versículo 17 diz que Deus envia o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o mundo diz aqui respeito a cada ser humano individualmente, então nós devemos afirmar que o mundo amado por Deus, ele também vai ser salvo, visto que no 17 diz que Deus ele enviou o Filho não para condenar, mas para salvar. Percebe? Então, o alvo do amor de Deus, ele é sim o seu povo. E eu quero trazer um outro texto que está lá em Efésios, capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre a questão do casamento, como as mulheres devem agir com relação aos seus maridos, e fala para os maridos, versículo 25, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual o objetivo de Jesus se entregar pela igreja? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, os textos bíblicos aqui, nós temos uma harmonia do amor de Deus justamente destinado a um povo. Que povo? A igreja. Deus ama a igreja. Quem é a igreja? Salvos, aqueles que João 3, 16 e 17 vai dizer que creem. Essa é a minha resposta. O que corrobora com aquela visão que eu já disse no início, de que ele é restrito, né? Ou eficaz, Exato. No caso da igreja, né? No caso o da amor igreja. só vai funcionar para a igreja. Exatamente. A gente vê, o irmão falou da questão de Israel também, nós vemos que lá em Romanos 11, Paulo vai falar sobre um evento escatológico, algo que virá acontecer com Israel, e ele vai dizer que todo Israel será salvo. Mas anteriormente, Paulo falou, o remanescente fiel é que vai ser salvo. Então, o todo Israel, quem é? É exatamente aqueles que são alvos do amor de Deus. Boa. O nosso bloco já está quase acabando, então tem mais uma fala do pastor Vitor, e nós vamos para o intervalo. No segundo bloco, a gente começa com o Clinton, tá bom? Então, vamos lá, pastor. Perfeito. Então, segundo a visão do pastor Clinton, as pessoas que estão agora lá em Israel, na faixa de Gaza, em vários lugares, que morreram sem Cristo, essas pessoas, elas não são alvo da ira de Deus. Deus o odeia. Seria isso? Elas são alvos. São Na verdade, alvos. assim, eu não distingo necessariamente Israel, mas todo aquele que não está em Cristo é alvo da ira de Deus. Tá, mas Deus não ama essas pessoas que morreram sem São Cristo. alvos da ira de Deus. Mas Deus derramou a sua ira. Minha dúvida é, Deus ama essas pessoas que morreram sem Cristo, crianças que estão lá na faixa de Gaza? Não. Deus ama aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo Mas são alvos da ira. é difícil e aí responder, eu Deus faço a não ama separação. essas pessoas? Sim, não, Deus não ama. Deus Pronto, não ama. é isso que eu queria Eu saber. já falei desde o começo. Perfeito. Aqui. Então, assim, vamos ver o texto bíblico. Primeiro é a Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 2, que diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Perfeito. Aí a gente vai pegar algumas passagens bíblicas que mostram que Deus, ele quer que todo ser humano seja salvo. Todos. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja... Já briga, hein? Já até tô vendo. Vai, vamos lá. Não, o qual eu queria esse deseja texto, deixa eu... que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 de Pedro 3,9. Não retardas o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos a mim. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Então, são textos que têm que fazer uma manobra muito grande para dizer que Deus não ama todos. A graça comum, o que é a graça comum? É o amor de Deus sendo manifesto sobre todos os seres humanos. O ar que respiramos vem da graça de Deus. E o ímpio tem um ar gratuitamente. Então, a água que bebemos é uma manifestação da graça de Deus. E o ímpio tem acesso à água. Então, a questão Deus ama a todos. Isso é evidente ao notarmos a manifestação da graça comum, ao manifestarmos a graça de Deus ao entregar o seu Filho Jesus Cristo. Agora, eu não sei, eu queria que o pastor me apresentasse um texto, só um, que deixa claro para a gente que Deus não ama todas as pessoas. Porque ele diz que Deus odeia o ímpio, e isso é verdade, eu já disse aqui. Só que Deus pode odiar o ímpio e, ao mesmo tempo, amá-lo. E essa mistura de sentimentos, eu vou discorrer aqui para mostrar na Bíblia que isso ocorre em vários momentos. Eu tinha anunciado que a gente ia para o intervalo, mas, Clinton, como ele deixou um monte de questionamentos, umas perguntas, vamos aproveitar o gancho, aí o irmão já responde, sim. para não ficar para depois, né? Sim. Então, mas antes disso, a minha pergunta é, você é bom de baliza? sou. Então ele vai conseguir responder bem, porque ele falou que tem que fazer muita manobra. Minha esposa fala assim que não tem ninguém melhor do que eu para fazer baliza. Então, Sério mesmo. ele vai responder suas perguntas fácil. De verdade, então, manobrar bem. Vamos ver agora. Vamos ver. Vai lá, não, mas vamos lá. Ele falou sobre trazer um texto. Eu trouxe o texto aqui já de Efésios 5, que vai dizer que Cristo ama a igreja, né? É um amor restrito. Mas eu quero gastar o meu tempo aqui, Zeca, respondendo sobre o texto que ele citou. Os dois textos primeiros que ele citou, que foi de 1 João 2,2, né? 1 João 2,2, ele vai dizer sobre a propiciação, exato. E é interessante o detalhe aqui, né, que muitas vezes não é levado em consideração, é que João diz que Cristo, ele é a propiciação. Não é que ele vai fazer ou que ele tenta fazer a propiciação, ele é. E o que seria a propiciação? Seria justamente esse ato de aplacar a ira de Deus, satisfazendo a justiça dele em favor de pecadores, certo? Então, se Deus, ele satisfaz a justiça por todos os pecadores, e ainda existem pecadores que vão ser condenados para experimentar a justiça de Deus depois, eu só posso concluir que o pagamento foi feito parcelado. Não foi uma quitação, não foi um pagamento feito 100%. Cristo não é, de fato, a propiciação. Ele não propicia, de fato, o pagamento de toda a dívida do seu povo. Só fazer uma observação, o senhor está confundindo causa e efeito. Não, estou explicando sobre o ato de propiciar. Ele é a propiciação. Ele é a causa. O efeito é outra coisa. Não, o texto vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aí o que você está querendo concluir é que na ideia defendida pelo Vitor, então, todo mundo vai ser salvo. A consequência lógica é essa. Se não é todo mundo salvo, é porque Cristo não pagou. A consequência lógica é essa. Se Deus, ele derrama o seu amor e ele propicia o pecado de todos os seres humanos, significa, então, que todos os seres humanos tiveram suas dívidas pagas. E Deus aplacou a ira sobre eles. Então, não tem mais ira depois, não há ira sobre a condenação. O inferno não há. Então, a minha interpretação desse texto é levando em consideração o seu contexto, principalmente porque João está escrevendo para quem? Quem é o destinatário de João? São crentes, são judeus. 40 segundos, tá pensando. E aí João vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Ou seja, além de Deus propiciar o pecado daqueles que são judeus e são convertidos, Deus propicia de todos os povos, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Então, espalhados por todo mundo, existem pessoas que foram alvos do amor de Deus, a ira de Deus foi aplacada em Jesus, e eles então são salvos, são pagos, a ira deles são pagas, o pecado deles são pagos pela ira de Deus. Só faltou o texto, pastor. Eu falei, Efésios 5:25 já deu o texto. De Deus amar somente... Que Deus morreu só por alguns. Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Depois do intervalo eu respondo esse texto. Vai voltar nisso daí. E vai voltar nessa afirmação que o Clinton fez também de propiciação. Isso. Boa. Vamos pro intervalo, então? Então podemos ir já? Então vamos lá. Vamos direto aqui, ó. Se eu deixar, vocês não param. Mas a gente tem que fazer um break para tomar uma água, respirar um pouquinho. E também para dar aquela moral para quem nos ajuda aqui. Eu não posso esquecer da grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. E a grade está toda remodelada, umas
série de cursos, de um formato diferente. Recentemente recebemos a coordenadora da grade aqui também, pôde falar com a gente, curso de capelania, entre outros cursos também. Então, anote o número para amanhã, horário comercial, você falar com a secretaria. Código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da grade, vai lá. Você que quer estudar teologia, que quer se capacitar, quer se preparar para o trabalho ministerial, a grade é a nossa indicação, tá? Antes do break, redes sociais da RIT aqui para você. Vem conhecer o conteúdo, a programação, os programas, os assuntos que são tratados. Vem falar um pouquinho aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai curtir demais a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, nós já estamos de volta com o Vejam Só e a reclamação dos convidados aqui no intervalo é que o programa ficou curtinho e que eles querem que aumente. O que a gente pode fazer é transmitir o intervalo, né? No intervalo a gente coloca aí o debate que continua, né? Hoje recebendo o pastor Vitor Couto, o professor Clinton Ramachotti, que tem nos ajudado aqui a responder a pergunta se Deus ama todo mundo. Um debate muito, muito, muito intelectual, de muito conhecimento e não sei se você percebeu no nosso primeiro bloco, muito pautada no texto bíblico, tá? O Clinton fez essa defesa durante o programa e antes do programa o pastor Vitor já tinha falado que se apresenta como um teólogo bíblico, né? Porque eles têm as convicções dele baseadas na leitura da Bíblia. Bom, vamos lá, professor, vou voltar a palavra ao irmão para poder responder então os questionamentos que ficaram do Clinton no bloco anterior. Perfeito. Bom, o pastor Clinton, ele citou Efésios 5:25, que diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Todavia, se você pegar uma premissa que diz que Cristo morreu por um grupo de pessoas e aplicar a negativa que ele não morreu para os demais números de pessoas, isso é chamado de falácia da inferência negativa. O que é isso? Se você fala o seguinte, se houver chuva, a rua vai ficar molhada. Aí, como não choveu, isso não significa que a rua não pode estar molhada, porque outros fenômenos podem ter ocorrido para que a rua viesse a ficar molhada. Então, Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Mateus 20:28 diz que Cristo se entregou em resgate de muitos. E Paulo, em Gálatas 2:20, diz que ele se entregou, né, por Paulo. Cristo se entregou por Paulo. Então, se eu parto desse pressuposto, eu estou cometendo um erro básico dentro da lógica. Por quê? Porque, então, se Cristo morreu por Paulo, isso significa que Cristo não morreu por Pedro, por João, por mim? Evidentemente que não. Então, quando o texto está sendo citado em Efésios 5:25, que ele morre pela igreja, é que Paulo está dando uma ênfase sobre a igreja. Mas, até agora, não foi apresentado um texto de que Cristo não ama o mundo, né? Dizer que Cristo não ama o mundo, que Cristo não morreu pelo mundo, por todas as pessoas do mundo, com base de que ele morreu apenas pela igreja, isso evidentemente, um erro muito chamado de falácia da inferência negativa. Bom, sobre a questão da propiciação, eu quero citar aqui um filósofo, Oliver Buswell, que disse: a expiação de Cristo é universal em 3 aspectos. Ela é suficiente para todos, a extensão é aplicável a todas as pessoas, ou seja, aplicável. Isso depende da fé de cada um. E a expiação é oferecida a todos. Então, na visão que foi apresentada, eu não posso pregar o evangelho e dizer com convicção para a pessoa, Cristo morreu por você. Porque, no final das contas, eu não sei se Cristo morreu por ela ou não. E isso, eu não tenho uma passagem bíblica que, ao pregar o evangelho, há esse tipo de restrição. A mensagem do evangelho é uma mensagem a todas as pessoas. O convite são a todas as pessoas. Por que o convite é a todos? Porque a expiação, causa, foi feita por todas as pessoas. Porém, foi dito o seguinte, mas se Cristo pagou o pecado, logo não há mais dívida, então a pessoa não pode ser punida 2 vezes. Só que esse raciocínio é um raciocínio dedutivo grego. Como assim?
Eu não posso partir dessa linhagem lógica. Por quê? Porque a Bíblia, ela separa causa e efeito. Em que sentido? Cristo é a causa, ele pagou os pecados de todos, mas para você entender melhor, é semelhante ao seguinte. Imagine que você tenha uma dívida e eu venha pagar a sua dívida, né? Você está devendo no supermercado, uma dívida impagável, eu vou lá e pago essa dívida no seu lugar. Só que você chega no mercado e fala assim, não, eu não quero que ninguém pague a dívida por mim, não quero que ninguém pague a dívida por mim. Pastor, para concluir. E, então, a pessoa, ela tem a escolha de aceitar a dívida sendo paga por Cristo ou não. No caso dos ímpios, a questão não é que Cristo não morreu por elas, é que elas não aceitaram este sacrifício. Esse pagamento. Boa. E aí, Clínton? Vamos lá. Ele falou sobre a questão de pregar para as pessoas. Olha, Jesus morreu por você, mas eu anuncio o evangelho. Eu falo, Cristo morreu na cruz. Creia nesse sacrifício. Se você crê nesse sacrifício, a efetividade desse sacrifício vai se manifestar na sua vida. E aí eu vou trazer 2 textos bíblicos aqui. Já trouxe vários, mas eu vou trazer mais 2, que apresenta justamente isso. João 10, Jesus ele está diante dos judeus. João 10, 24 diz assim, ó. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam por mim. Mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Agora, quando Paulo diz em Efésios 5, 25, que Cristo amou a igreja, e depois ele diz que Cristo amou a ele, se entregou por ele, e depois Mateus 20, 28 diz que Cristo morreu por muitos, Isaías 53, 12 vai dizer que também Cristo se entrega por muitos. Esses muitos são essas ovelhas. Esses muitos é exatamente esse grupo de ovelhas. No fim das contas, igreja, ovelhas, muitos, são todos partes do grupo que Cristo teve como alvo morrendo na cruz. Isso é tão verdade que lá em João 17, na oração sacerdotal, a gente vê Jesus orando ao Pai e dizendo o seguinte. Ele diz assim, que é chegada a hora dele, glorifica teu filho. Versículo 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Olha só, aos homens, específico, que do mundo me destes. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eles dei as palavras que tu me destes. E eles, esses homens que do mundo foram dados para Cristo, as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram que me enviastes. Aí Jesus fala no versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, a gente tem uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas faz parte de um grupo chamado muitos, chamado igreja, chamado povo de Deus, chamado eleitos, são vários nomes usados. Então existe essa restrição. O próprio Jesus, e aqui nós temos o Evangelho de João, que corrobora justamente com a visão lá de 1 João, onde esses muitos que Deus recebeu e que Deus deu para Jesus, são parte dos eleitos de Deus, são parte do grupo que Deus tem como alvo o seu amor e a sua graça. Boa. Irmãos, eu vou apertar um pouquinho o tempo aqui para a gente dar mais 2 falas para cada um, tá? Aí dá tempo de ainda fazer observações e depois fazer uma última fala para concluir e com considerações finais. Vamos lá, pastor Vitor. Bom, perfeito. Novamente, o pastor Clínton, com todo respeito, ele tem confundido algumas questões. Expiação é uma coisa, oração sacerdotal é outra coisa. Então, Jesus, em João 17, ele é específico. Ele ora por quem? Pelos seus. Ok. Mas quando ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazes. Então, Jesus faz uma oração ali, não apenas pelos eleitos, mas por todos que ali estavam, indistintamente. Então, a gente precisa separar uma coisa da outra. Perceba que o evangelho oferecido pelo pastor Clínton é um evangelho, volto a dizer, com todo respeito, restrito.
né? Eu não posso falar, Cristo morreu por você. É porque, afinal de contas, você não sabe se Cristo morreu ou não por ela. Então, novamente, ele só apresenta textos que dizem que Cristo morreu pela igreja, por muitos, mas, novamente, não apresenta nenhum texto que diz que Cristo não morreu pelos ímpios. Novamente, esse texto não tem. Posso passar a palavra para ele? Pode. Aí dá tempo do irmão fazer a consideração final. Tá? Então, a próxima vai ser a última fala, tá? Okay. Vamos lá, Clinton, 2 minutinhos também. Eu não tenho nem muito a dizer, não, porque, como eu falei, eu já expus os textos aqui já. É claro que eu não vou encontrar texto bíblico que vai dizer aquilo que eu quero que diga, porque eu não vou achar, eu não encontro. Se você não encontra o que você quer que ele diz, imagina o que ele quer que ele Exato, você nenhum diga. de nós aqui vai encontrar nada disso. Então, assim, qual que é Essa foi boa, escapou bem dessa. Não, só que ele não responde, porque não tem. Não, mas eu já respondi, eu já apresentei vários textos aqui. Essa escapada foi boa, gostei. Eu já mostrei vários textos aqui já, mostrando que a morte de Jesus, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela é específica. E é justamente porque Deus ama. Deus ama. Jeremias vai dizer isso. Que Deus, ele amou com amor eterno e com benignidade ele atraiu Jeremias. E é isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus, lá na eternidade, ele faz com que no tempo, aquele pecador que está debaixo da ira, ele seja amado pela fé no sacrifício de Jesus. E o que ele faz? Ele atrai esse eleito. Então, eu prego o evangelho, eu anuncio para as pessoas, só que eu não preciso ficar saindo falando para as pessoas, olha, foi por você. Porque aí, além de eu dar uma romantizada direcionada para a pessoa, eu vou acabar não deixando evidente que esse sacrifício ele foi objetificado. Ele teve como objetivo alcançar pessoas, e alcançar pessoas para que as pessoas sejam transformadas. Então, Jesus morre na cruz para quê? Para dar salvação. João 3,16 e 17 diz isso. Ele amou o mundo de tal maneira para que o mundo cresça, o mundo fosse salvo e não condenado por ele. Então, Jesus morre na cruz para que haja transformação. Aí eu estou pregando para uma pessoa, essa pessoa vai continuar amando o mundo e o pecado e os prazeres, e Jesus morreu por ela. E ela vai amar a vida inteira dela, e ela vai continuar amando a vida inteira dela. Então, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele foi derramado de maneira preciosa, perfeita, por cada um dos seus eleitos, cada um que ele ora aqui nessa oração sacerdotal. Pai, eu rogo, não pelo todo mundo, mas somente pelos homens que o Senhor me deste deste mundo. E é esse, é alvo, é especificado o amor de Deus. Boa. Ó, agora a última fala de ambos, considerações finais, conclusão, para a gente poder encerrar. Faz rápido. Tá brincando comigo. Agora que o negócio começou a ficar bom. Então vamos lá então para as considerações finais, pastor Vitor, 1 minuto e meio e depois 1 minuto e meio. Clinton, vamos lá. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Vejam Só, quero agradecer ao Zeca, quero agradecer ao pastor Clinton. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que Deus continue abençoando todos os telespectadores. Essa programação tem contribuído muito, né, para o nosso aprendizado. E para finalizar aqui, eu gostaria de deixar claro o seguinte: essa ideia da expiação limitada, ela é nova na história da igreja. Basicamente, ela vai surgir com Teodoro Beza, ali no século XVI. Então, é algo muito novo. O próprio João Calvino, ele vai dizer assim: embora Cristo tenha sofrido pelos pecados do mundo e seja oferecido por meio da bondade de Deus, sem distinções a todos os homens, contudo, nem todos o recebem. Depois ele vai dizer: por isso, quando vemos pessoas indo para o inferno, que foram criadas à imagem de Deus e redimidas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a Bíblia e os principais pensadores defendem a ideia do amor de Deus a toda a sua criação, independentemente de quem seja. Uma coisa é expiação, outra coisa é a aplicação da sua expiação. E para finalizar, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E se Ele me chamou para amar o inimigo, o ímpio, o pagão, obviamente que Ele é o meu exemplo a ser seguido. Então aí estão as considerações finais do pastor Vitor Couto. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Só para reforçar com você, as redes sociais do irmão que ele divulgou, que apareceram aí para você, elas vão ficar salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso e conhecer um pouquinho mais do ministério do nosso irmão. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Vamos lá, professor Clinton Ramachotti, considerações finais também. Agradeço também pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui.
Sugiro que você marque uma parte 2 desse debate para a gente. Precisa. Para a gente voltar a tratar sobre esse assunto, porque o assunto ele é ilimitado, diferente da expiação, tá? Boa. Então, marque aí. E eu quero finalizar aqui, então, minha última fala com um texto que eu escrevi sobre isso. Por que Cristo morreu? Aí eu escrevi o seguinte: a morte de Cristo foi substitutiva, intencional e eficaz. Ele não morreu por uma possibilidade abstrata de salvação, mas no lugar de pessoas escolhidas por Deus desde antes da fundação do mundo. A cruz não foi um ato genérico, aleatório, de amor sem alvo definido, mas uma obra definitiva de redenção para aqueles que o Pai deu a Cristo. As Escrituras afirmam: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso mostra que o amor de Cristo manifestado na cruz teve por objeto sua noiva amada, a igreja, composta por todos os que creram, creem e ainda crerão. Sua morte não foi potencial, mas eficaz e certa. Ele não tornou a salvação possível, mas a consumou para o seu povo. Ele mesmo disse na cruz: está consumado. Cristo derramou seu sangue com um propósito claro: comprar com seu sangue os eleitos de Deus, homens e mulheres espalhados por toda tribo, língua, raça, povo e nação, como diz Apocalipse 5:9. Cada gota do sangue vertida na cruz foi suficiente e eficaz para redimir perfeitamente todos aqueles por quem ele morreu. Portanto, afirmar que Cristo morreu por todos indistintamente, mas que sua morte pode ser rejeitada ou em alguma medida anulada, de modo a impedir o plano eterno da redenção, seria como esvaziar da cruz a eficácia e transformar o sacrifício do Cordeiro de Deus em uma tentativa frustrada. Pelo contrário, a Escritura nos assegura que ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Cristo morreu pelos seus. Sua morte foi vicária, particular e vitoriosa, cumprindo exatamente o que se propôs a fazer: salvar perfeitamente os seus eleitos. Louvado seja Deus, que nos salva, e salva de verdade, não apenas tenta salvar. Louvado seja o Cordeiro, que comprou pessoas na cruz e comprou de forma a quitar a dívida, não a parcelar ou a conceder uma salvação incerta. Louvado seja aquele que é simplesmente o autor da salvação. Amém. Boa. Encerro com isso. Deus abençoe e obrigado. Amém. Obrigado, professor Clinton, pelo carinho de novo. Vamos ver se a gente consegue mais tempo aí depois para vocês continuarem conversando. Sugiro uma parte 2. Fica também a mesma indicação, tá? Os contatos do Clinton à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Rapidinho, antes da gente encerrar, põe na tela o resultado da nossa enquete. Deus ama a todos. Primeira opção, vamos ver como é que ficou? Vai surpreendendo ninguém, né? 76% afirmando que Deus ama incondicionalmente a todos. Segunda opção, com 23%, os nossos amigos calvinistas aí. E o não sei, com apenas 1%. Boa, ó, quase ninguém foi no não sei. Todo mundo tá sabendo, então. Tá sabendo já direto. Obrigado, viu? Quero agradecer, já que estou falando aqui de internautas, ao Jeremias. Ele é lá de Moçambique e acompanha aqui a nossa programação através do YouTube. Inclusive está lá ao vivo acompanhando a nossa gravação. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva, ative notificações para você ficar por dentro das nossas transmissões por lá e acompanhar o Vejam Só também, tá bom? Jeremias, um grande abraço a você, toda a galera de Moçambique e da África que nos acompanha. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência, mais uma edição do Jornal Toda Hora para você começar o seu dia muito bem informado. Amanhã, se Deus permitir, o Vejam Só estará de volta. Um forte abraço. Até a próxima.